Bom dia, sou Luiz Moreira e a partir de agora você vai aprender a pintar tecido molhado. O tema de hoje vai ser berinjelas. Para isso vamos necessitar de uma placa de MDF ou Eucatex para colocar o tecido, tecido de algodão, aonde eu risquei com lápis 6B ou então com carbono, pincéis de cerdas duras e retas, cerdas duras e aparadas e cerdas macias. Na sequência, tinta para tecido nas cores violeta cobalto, púrpura, verde oliva, verde pistache, sépia, violeta, vinho e a luz que vai ser o branco. Vamos necessitar de uma bombinha dessa, um pulverizador de planta, contendo um copo de água para um copo de álcool 92 graus. Caso seu álcool seja inferior a 90 graus, você deve colocar ele puro. Transferir o desenho para o tecido de algodão sem ser lavado. Vou pegar e vou umedecer todinho o desenho. Qual é a quantidade de umidade que eu devo colocar no início? Vai ser aquela que você coloca a mão e vê que ela saiu a umidade. Bom, na sequência eu tenho pincel de cerdas duras e as nossas cores. Por exemplo, para a berinjela, vamos encher ela com uma cor mais clara e sombrear com a cor mais escura. No caso, o violeta cobalto, vamos preencher todinho, uma camada bem generosa para estancar todas as tramas do tecido, trabalhando sempre com o pincel em pé, num ângulo de 90 graus. Eu venho cobrindo toda essa área com o violeta cobalto, espalhando bem para não ficar o acúmulo de tinta. Lavo. Na sequência, com o púrpura, eu vou fazer a volta toda da berinjela. Eu venho escurecendo, aonde o contorno vai ficar escuro e o centro a gente prevalece o tom de base. Isso vai fazer com que nosso desenho tenha volume e não fique aquela pintura chapada. Não precisamos nos preocupar com limites, que como o tecido está molhado, a tinta começa a dar essa infiltração. Isso é normal nesta pintura. Quanto mais infiltração ocorrer, mais leve vai se tornar o desenho. Na sequência, eu vou pegar um pincel um pouquinho maior, da mesma referência, de cerdas duras, a cor violeta cobalto. Folhas, como nasce a folha? Do cabo para a ponta, abriu. Ao inverso, da ponta para a base, fechou. Novamente, do cabo para a ponta, da base para o meio. Dessa forma, vamos fazendo, completando todas as folhas que houver no nosso modelo. Vamos tirar o excesso de tinta, enxugar todo o trabalho, preenchido as berinjelas, folhas. Próxima etapa seria a sombra. Para a sombra eu vou escolher um verde pistache. Coleto a tinta, tiro o excesso, pincel 90 graus sempre em pé, eu venho fazendo a sombra, sempre com movimentos circulares, próximo ao nosso desenho mais escuro e para fora vai suavizando. O que ocorre é que muitas vezes, que nem ocorreu aqui, nesta região, você percebe que a cor que estava na berinjela está invadindo essa sombra. É agora que ele vai dar aqueles nuances, aquelas mudanças de cores que ocorrem. Isso vai dar a impressão que você utilizou vários tons e na realidade estamos só utilizando o verde pistache. Então, sempre do centro para fora, em fazendo a sombra todo o nosso modelo. Na sequência, um pincel de cerdas macias, eu vou colocar o branco, que seria a luz das folhas. O branco sempre vai no lado contrário
a cor aplicada, aonde seria do meio para a lateral, da lateral oposta para o centro. Sempre trabalhando com pouco branco para não haver o acúmulo de tinta. Bem, nessa etapa já preenchi todos os elementos com cores e a luz, que seria o branco. Eu tenho que deixar essa peça secar por 12 horas sobre uma superfície plana. Essas 12 horas de secagem é o tempo mínimo que a tinta leva para aderir ao tecido. Mais do que isso, tudo é vantagem. Bom, agora a gente vai pausar a primeira parte e logo em seguida retornaremos na segunda etapa do nosso trabalho. Bem, nessa segunda etapa, realmente é agora que a gente vai começar a fazer a pintura. Então, a gente fez um esboço. Então, umedeci todo o nosso desenho, podem ver que está bem úmido. E agora a gente vai trabalhar com as cores mais escuras, para poder dar volume. Pincel de cerdas duras, aparadas. Eu vou pegar a cor que é o, desculpe, é o verde oliva, não o sépia. Primeiro a cor um pouco mais claro, para depois entrar no escuro. Vamos pegar e fazer uma sombra ao redor de todo o desenho. Então, antes aplicado um verde pistache, agora eu venho contornando, escurecendo um pouco com o verde oliva. Isso vai fazer com que o desenho salte sobre aquele fundo. Então, ele vai realçar, ele vai dar uma sustentação ao nosso modelo. Essa sombra a gente vem fazendo a volta toda, aonde ela contornou e dá uma espalhada. De início vai parecer que está bem escuro, mas conforme o tecido vai absorvendo a tinta e a umidade vai espalhando, ela tende a suavizar. Feito a sombra externa, vamos trabalhar uma sombra interna, que seria a sombra entre os elementos. No caso desta folha, ela está por baixo da outra. Então, se ela está por baixo, ela tende a ficar mais escura. O mesmo ocorre com esta outra folha que se encontra atrás da berinjela. Aqui novamente, esta folha se encontra atrás. Aqui ocorreu uma dobra da folha, então vamos escurecer esse ponto para realçar a pontinha onde ela ficou virada. Temos duas berinjelas. A de cima tende a ficar um pouco mais clara em relação à que está por baixo. Então, essa que está por baixo, escureço com o sépia. Aqui eu já criei a nossa separação ou sombra interna. Na sequência, vou trabalhar a berinjela. Primeiro, com uma cor mais escura em volta. É agora que eu consigo um contorno perfeito. Para isso, estou utilizando o violeta, que seria o tom correspondente num tom mais escuro do violeta cobalto. Preencheu a volta toda, sempre espalhando, preservando o meio mais claro. Na sequência, eu quero deixá-la mais avermelhada, apliquei um pouco do vinho. Novamente, o violeta, aonde você coloca a volta toda, vem espalhando todo o contorno. Se você quer ela um pouquinho mais clara, um pouco menos do violeta. Caso queira ela mais escura, é só acrescentar mais tom. Vou jogar um pouquinho do violeta para dar um tom mais avermelhado. Na sequência, eu vou vir com o pincel macio, muito pouquinho branco, a gente vem colocando na lateral para iluminá-la, destacar sobre aquele fundo escuro que havia e venho espalhando, sempre puxando um pouquinho esse branco para ficar, senão ele vai ficar um risquinho. Ó.
Novamente, venho trabalhando toda a lateral com contorno branco, espalhando. Toda a fruta tem um bom brilho de luz. Tirei o excesso e venho espalhando. Esse brilho de luz é como se fosse um pó na face. Então você vai espalhando para ele se tornar suave. Na sequência, as nossas folhas nunca vai haver uma segunda camada de cor, somente a luz com o branco. No caso das folhas, elas são um acessório e não é um tema principal. Então ela não pode chamar muito a atenção. Com o branco mais verde oliva, eu consigo construir a sépala da berinjela. Na sequência, os galhos com sépia, com o pincel de cerdas macias, você vem trazendo sempre do cabo em direção à ponta. Querendo mais alguns movimentos, branco na parte de cima do pincel, levantou, fez uma dobra, deu uma puxadinha. Com isso a gente vai conseguindo dar volume ao nosso trabalho. Essa peça tem que secar por 72 horas. Em seguida vamos passar ela a ferro pelo avesso. Aqui eu trouxe o modelo também com as berinjelas, onde depois de pintado e seco, nesta parte de baixo eu apliquei termolina leitosa e depois de seco com uma tesoura eu vim recortando. Foi colocado um pano combinando para poder dar esse movimento ao nosso trabalho. Essa ideia também pode ser aproveitada para outros. Em caso de dúvidas, pode entrar em contato através do site luismoreira.com.br ou então através do telefone 19 3496 1893. Um grande abraço a todos.